Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa formação sobre a Santa Missa. E vamos, desde já, aproveitar que vamos falar da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele que está muito perto de nós aqui. Vamos então, nessa breve oração, adorar o Senhor sacramentado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Então, nessa segunda parte da nossa formação, nós vamos tratar sobre os fins da Santa Missa, assim como também os frutos da Santa Missa e a presença real de Jesus na Eucaristia. Na nossa formação passada, nós falávamos sobre o mistério da Santa Missa. Fizemos então uma introdução à teologia da Santa Missa e percebemos que a missa é, sobretudo, a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus na cruz. É claro que a Santa Missa, ela é a paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Todos esses mistérios nós contemplamos na liturgia da Santa Missa, mas ela é, sobretudo, sacrifício. Isto é, Jesus se oferece na Santa Missa de forma sacramental, para que nela tenhamos então o alimento espiritual, que é o próprio Senhor, em seu corpo, sangue, alma e divindade. Muito bem, então vamos começar a tratar sobre os fins da Santa Missa. Ou seja, para que serve a Santa Missa? Por que nós vamos à Santa Missa? A Igreja nos ensina que são 4 os fins da Santa Missa. O primeiro fim é o fim latrêutico, isto é, de adoração. O segundo, eucarístico, isto é, de ação de graças. O terceiro, propiciatório, isto é, de desagravo pelos pecados. E o quarto, impetratório, isto é, de petição. E esses 4 fins da Santa Missa correspondem aos fins do sacrifício do Calvário. Por quê? Jesus, quando ele se deu na cruz, ele entrega a sua vida por amor ao Pai. E por isso é um ato de adoração suprema a Deus. Assim como também a entrega de Jesus na cruz é uma ação de graças a Deus. Ou seja, Jesus se dá a Deus Pai, se entrega na cruz por ação de graças, isto é, por gratidão a Deus. Em terceiro lugar, na cruz, Jesus, ele se entrega
para redimir a humanidade dos seus pecados. E por isso na cruz houve o desagravo pelos pecados da humanidade, pelos pecados do mundo. E na cruz, Jesus eleva o pedido ao Pai, o pedido de perdão dos pecados, o pedido para que os homens, as mulheres, isto é, toda a humanidade, volte então a ter a comunhão que havia perdido em nossos primeiros pais, em Adão e Eva. Então, aqui está, como nós vimos na semana passada, há uma ligação estreita entre a Santa Missa e o Calvário. E nós sabemos que a missa é o Calvário, ou seja, é a renovação do sacrifício de Jesus. Nós aprendemos que na missa Jesus não sofre mais, na missa Jesus não morre mais. No entanto, é o mesmo sacrifício, há o mesmo efeito que houve então há 2000 anos atrás. E as graças da cruz nos tocam através da celebração da Santa Missa, quando nós que somos batizados recebemos as graças de cada missa que é celebrada em todo o mundo, em qualquer igreja, em qualquer lugar. Então, vamos destrinchar um pouco essas 4 finalidades da Santa Missa. Veja, meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Criador do universo. Deus é aquele que deu a vida a cada um de nós e é Ele que sustenta a nossa vida. Deus é quem nos dá tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Toda a criação, tudo isso que nós vemos, que contemplamos, é obra de Deus. Deus, Ele governa o mundo. Deus, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todo lugar. E por isso, Deus, Ele é digno de adoração. Nós, que somos criaturas de Deus, devemos, ou seja, temos o dever de adorar a Deus. Adorar a Deus é reconhecer que Ele é soberano, que Ele é criador, que Ele governa todas as coisas e que nós somos pequenos, criaturas, filhos, e por isso devemos render adoração a Deus. Então aqui está a primeira finalidade da missa. Eu vou à missa para adorar a Deus. Finalidade primeira da missa. A missa é um ato supremo de adoração. Supremo. Não há nenhuma outra forma melhor que possamos adorar a Deus a não ser na Santa Missa. A não ser na Santa Missa. E veja, por quê? Na missa, pela primeira vez, a humanidade pôde adorar a Deus adequadamente, na pessoa do próprio Filho de Deus, que nos representa. Então, por que na missa nós rendemos um culto de adoração a Deus Supremo? Por quê? Porque nós adoramos a Deus Pai em Jesus Cristo na Santa Missa. Porque o ato de adoração que agrada a Deus é um ato de adoração feita pelo Filho, Jesus Cristo. E na Santa Missa nós estamos unidos a Deus, porque ao participarmos da missa, ao assistirmos à missa, nós estamos unidos a Deus. Jesus se oferece a Deus Pai, o ato supremo de oração.
E aquilo que nós oferecemos também é a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. E por isso, aqui na Santa Missa, com Jesus Cristo, nós adoramos a Deus de forma plena e suprema. Então, meus irmãos, se nós queremos talvez perguntar a nós mesmos, por que eu devo ir à missa? Em primeiro lugar, porque eu devo adorar a Deus. Adorar a Deus é algo que faz parte da virtude da religião. Isto é, o homem, por ser criatura, tem o dever de adorar a Deus. E adoramos a Deus de forma suprema, plena e da melhor forma na Santa Missa. Porque é Jesus que adora o Pai na sua entrega e nós adoramos em Jesus Cristo. Depois, o fim segundo, que é o fim eucarístico, isto é, a ação de graças. Ao reconhecermos que Deus é soberano, que Deus é supremo, que Deus é Senhor de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que governa todas as coisas, que nos deu a vida, que sustenta a nossa vida, que dá tudo aquilo que temos e somos, o que deve nos restar para dar a Deus é gratidão. Gratidão. O coração de um batizado deve ser um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus fez e faz para conosco. Ou seja, eu vou à Santa Missa para dar graças a Deus, para agradecer a Deus, porque a oferta de Jesus foi uma oferta de gratidão ao Pai. De gratidão ao Pai. E unidos a Jesus, nós também vamos à Santa Missa para agradecer a Deus. Agradecer a Deus em Jesus Cristo, porque Ele nos libertou do pecado, da morte, porque experimentamos a graça de Deus através desse sacramento, porque nos tornamos filhos de Deus, porque em Jesus Cristo Deus nos abriu o céu, porque em Jesus Cristo nós temos acesso à eternidade. Por isso, na missa, rendemos graças a Deus, isto é, um culto eucarístico. A segunda finalidade da Santa Missa. Portanto, dar graças é, pois, o segundo elemento essencial de toda a oração e sacrifícios verdadeiros. Ou seja, fazer oração significa dar graças a Deus. Dar graças a Deus. Bem, em terceiro lugar, nós temos como finalidade da Santa Missa o fim propiciatório, isto é, de desagravo pelos pecados. Nós sabemos que Jesus, na cruz, por Ele ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele, então, através da cruz, tira o pecado do mundo. Lembra quando o sacerdote eleva a hóstia dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo através do seu sacrifício na cruz. E, portanto, é um sacrifício propiciatório. Retira os pecados, desagrava os pecados da humanidade. E em toda a Santa Missa se repete esse desagravo que nos toca se nós nos abrimos à graça de Deus. Por isso que
para que de fato a Santa Missa nos toque como desagravo dos nossos pecados, é necessário que participemos bem da Santa Missa. E ao mesmo tempo, a Santa Missa, ela é forma de desagravo dos pecados, não só, vamos ver depois, não só daqueles que estão presentes na missa, mas pelos quais a missa é oferecida. Ou seja, quando se oferece a Santa Missa por um fiel falecido, quando se oferece a Santa Missa por alguém que está distante de Deus, ou seja, aqui vemos então essa finalidade da missa de reparar os pecados. Então, eu vou para a Santa Missa também para reparar os pecados, não só os meus, mas o pecado de tantas e tantas pessoas, unido a Jesus Cristo, que se dá novamente na Santa Missa, assim como se deu na cruz. Em quarto lugar, a Santa Missa tem por finalidade, então, a petição. É um fim impetratório. Ou seja, Jesus na cruz pede ao Pai, implora ao Pai a libertação da humanidade. E na Santa Missa nós somos chamados também a pedir. Por isso que antes de começar a Santa Missa é necessária uma preparação. Não se pode vir à Santa Missa e chegar na hora exata da missa. A missa é às 18 horas, vou chegar às 18. Não, eu preciso chegar antes da missa, me preparar. Ou seja, quais são as intenções que eu coloco na Santa Missa? O que vou pedir a Deus por intermédio de Jesus Cristo na Santa Missa? Por que na Santa Missa Deus está mais atento aos nossos pedidos, às nossas orações? Porque é Jesus que intercede por nós ao Pai. Quando o sacerdote, ele eleva a patena com a hóstia que vai ser consagrada, ali ele oferece aquele pão que se transformará no corpo de Jesus, e ao mesmo tempo ele recolhe todos os pedidos dos fiéis naquele momento, para que Jesus eleve esse pedido ao Pai, e assim como será transformado então aquele pão em corpo de Jesus, também os nossos pedidos serão elevados a Deus por meio de Jesus Cristo. E por isso, pedir em primeiro lugar bens sobrenaturais. Em primeiro lugar. Ou seja, pedir a graça da conversão, da minha conversão, da conversão de alguém, da minha família, da minha vizinhança. Pedir a graça de alguém para que se reconcilie com Deus, para que volte à comunhão com Deus. Pedir a graça da salvação. E, em segundo lugar, as graças temporais, isto é, saúde, emprego e tantos outros benefícios que podemos e devemos pedir a Deus na Santa Missa. Então veja, aqui nós vimos 4 finalidades da Santa Missa. Adoração, latrêutico, eu vou à missa adorar a Deus com Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Por isso é uma ação de adoração perfeita. Eu vou à missa para render graças a Deus em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Na Santa Missa eu
vou para desagravar os meus pecados e os pecados alheios dos demais, vou à Santa Missa para pedir a Deus. Aqui está, né, as finalidades da Santa Missa. Bem, tendo então perpassado sobre os fins da Santa Missa, vamos então agora olhar os frutos da missa. Quando eu participo bem da Santa Missa, eu recebo mais frutos dela, né? Mas nós vamos ver que todo batizado, de alguma forma, recebe os frutos, as graças da Santa Missa. Veja, o primeiro fruto da Santa Missa, nós chamamos de fruto geral, né? Que também são 4 frutos da Santa Missa. E esse fruto geral aproveita o conjunto da igreja militante e padecente. O que é a igreja militante? A igreja militante somos todos nós que ainda estamos aqui nesse mundo, que ainda estamos peregrinando. Nós somos a igreja que marcha, ou seja, rumo ao céu. E em toda a Santa Missa, em qualquer lugar que seja celebrada, essa missa, ela traz graças para todos. Todos. Porque toda a Santa Missa, ela é celebrada pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelo povo fiel e por toda a humanidade. Então, ou seja, agora pode estar acontecendo uma missa lá no Japão. Um sacerdote celebrando essa missa no Japão com os seus fiéis. As graças dessa missa também nos tocam. Nós também recebemos graças por essa missa. Se um padre lá na China está celebrando a missa escondido do Estado, lá sozinho, talvez com uma pessoa somente, essa missa também, de alguma forma, nós recebemos graças dela. Porque toda a missa é celebrada por toda a igreja. Toda a igreja. Por isso que o Papa Francisco, no ano passado, quando muitas igrejas ficaram fechadas, ou seja, ele pediu que os sacerdotes celebrassem as missas, mesmo que sozinhos, todos os dias. Por quê? Porque a missa alcança todos. Porque é o sacrifício de Cristo que se renova. Então, há um fruto na Santa Missa que é geral, que chega a todos. O segundo fruto da Santa Missa nós chamamos de fruto especial, porque esse aproveita aqueles que assistem à missa, aqueles que estão presentes na missa. Ou seja, todos aqueles que se fazem presentes na missa recebem graças especiais. É claro que uns vão receber mais, outros vão receber menos. Por exemplo, aquele que coloca a sua atenção naquilo que está sendo e acontecendo na missa, o ato penitencial, as leituras que nós estamos ouvindo, ou seja, o momento de adorar a Deus na consagração, de pedir a Deus quando nós comungamos, o modo como participamos da missa, quando estamos presentes, será então um termômetro de graça para nós, se receberemos muita ou poucas graças. Depende do modo como nós participamos da missa. Mas uma verdade é, aquele que participa da missa,
que está presente recebe muito mais graças do que aquele que não está presente. Por isso que o cardeal Sará, que até então era o prefeito da Congregação para o Culto Divino, ele escreveu uma carta, se eu não me engano, em agosto ou setembro, dizendo aos católicos para que voltassem à missa, a participar da missa de forma presencial, porque participar de missa em casa, ou seja, de modo remoto, não é a mesma coisa que participar da missa presencialmente. As graças que eu recebo não são as mesmas. Nós podemos dizer, em casa você pode fazer a sua comunhão espiritual. É possível, de fato, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que fazer uma comunhão sacramental. Receber o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, está presente no templo onde acontece a renovação do santo sacrifício, onde a comunidade está reunida, ou seja, o corpo de Cristo está reunido para que com Cristo possa oferecer um sacrifício agradável e santo a Deus, que é a Santa Missa. É algo muito maior, muito mais esplêndido, e por isso recebo muitas graças quando estou presente, quando estou na Santa Missa. A graça especial. Em terceiro lugar, há uma graça especialíssima, ou seja, esse fruto especialíssimo, quem recebe é o sacerdote que celebra a missa, o sacerdote que preside a Santa Missa. Porque o sacerdote na missa, como ele faz as vezes de Jesus, ele também recebe graças especiais. A missa alimenta a alma do sacerdote, alimenta a vida espiritual do sacerdote. Na semana passada, nós vimos que o Código de Direito Canônico, aquilo que rege as leis da Igreja, vai dizer que todos os sacerdotes, eles devem celebrar a missa todos os dias, ou melhor, recomenda-se que se celebre a missa todos os dias, mesmo que não haja povo, mesmo que não haja, porque o sacerdote, ele recebe uma graça especialíssima ao celebrar a Santa Missa, A missa é o sentido da vida sacerdotal. Um padre não pode viver sem a missa, sem a Eucaristia. Quer deixar um padre triste, é fazer com que ele não possa celebrar a missa, Porque o sacerdote foi feito para a missa, para celebrar a missa. Em quarto lugar, o fruto da Santa Missa nós chamamos de fruto ministerial. E esse fruto aproveita aqueles por quem se oferece a missa. Veja, a missa, ela é oferecida tanto pelos vivos quanto pelos mortos, certo? E o oferecimento da missa por esses tem um valor propiciatório, como nós vimos anteriormente, porque é para o desagravo dos pecados destes que, sobretudo, nós oferecemos. Se nós oferecemos a Santa Missa por uma alma do purgatório, nós estamos oferecendo, então, a Deus Pai o sacrifício de Jesus, que desagrava, que perdoa os pecados, para que aquela alma no purgatório possa ser liberta e ir tão logo para o céu. Mas esse oferecimento deve partir do sacerdote.
do sacerdote. Por isso que antes de começar a Santa Missa, é bom que o sacerdote então faça como que a intenção da Santa Missa. Por exemplo, eu pessoalmente, antes de começar a Santa Missa, ou seja, digo no silêncio do meu coração, na minha oração, que ofereço aquela missa por todas as intenções que estão prescritas, né? Então, ou seja, todas aquelas intenções que estão ali, eu coloco como intenção para oferecer a Deus, né? Ou seja, é preciso que seja oferecida pelo sacerdote, né? E esse oferecimento, ele pode ser também impetratório, de petição. Quando eu ofereço a missa pela saúde de alguém, pedindo a saúde de alguém, pedindo a conversão de alguém, né? Mas é necessário que também esses pedidos sejam intencionados, ou seja, pelo sacerdote que celebra a missa. A intenção que um leigo coloca na missa não tem o mesmo valor da intenção do padre. Porque o padre faz as vezes de Cristo na missa. Então, ele precisa colocar aquela intenção. Então, vimos que há 4 frutos na Santa Missa. O fruto geral, a graça que atinge a todos. O fruto especial, o fruto que atinge aqueles que assistem à Santa Missa. O fruto especialíssimo, aquele que aproveita o sacerdote que preside a missa. E o fruto ministerial, ou seja, aproveita aqueles por quem se oferece a Santa Missa. Então, aqui está os frutos da Santa Missa e, como vimos também, os fins da Santa Missa. Muito bem. Agora nós vamos entrar no outro tema, também muito importante, sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Na Eucaristia, Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente. Verdadeira, real e substancialmente presente. Nós vamos dar uma olhada no Catecismo da Igreja Católica, no número 1374. O Catecismo nos diz: o modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna inteiramente presente. Veja, meus irmãos,
Jesus, ele está presente realmente na palavra? Está. Jesus, ele está presente realmente nos pobres? Está. Jesus está presente realmente nos doentes? Está. Jesus está presente quando 2 ou mais rezam em seu nome? Está. Todas essas presenças são presenças reais. Mas a presença de Jesus na Eucaristia é diferente, superior a essas presenças. Por quê? Repito aquilo que o Catecismo diz: esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais. As outras também são reais, mas por antonomasia. Por quê? Porque a presença de Jesus na Eucaristia é substancial. E porque por ela, Cristo, Deus e homem, se torna inteiramente presente. Presença substancial, nós podemos tocar. E Jesus está inteiro ali, inteiro nas espécies do pão e do vinho. E é claro que a igreja, ela sempre parte do fundamento bíblico para afirmar uma verdade de fé. E o fundamento da presença real da Santíssima Eucaristia está, sobretudo, nos Evangelhos e também numa carta de São Paulo. Nós estávamos ouvindo nessa semana o Evangelho de São João, no capítulo 6, onde Jesus fala da sua presença real na Santíssima Eucaristia. Ele diz: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue, verdadeira bebida. Jesus é muito claro, e a igreja nos ensina que neste 6º capítulo do Evangelho de São João, nós devemos entendê-lo literalmente. Aquilo que Jesus diz é aquilo que devemos entender. Ou seja, Jesus é muito claro, muito claro. Não há quem leia esse capítulo 6º, que tem uma sinceridade intelectual, que não perceba que Jesus está falando da sua presença real, substancial, verdadeira na Eucaristia. Mas não só São João nos fala sobre a Eucaristia, mas também os outros evangelhos, ou seja, chamados de sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, que trazem para nós o relato da instituição da Eucaristia. São Mateus no capítulo 26, São Marcos no capítulo 14, São Lucas no capítulo 22. E, por fim, nós temos também São Paulo, que na primeira carta aos Coríntios nos traz a instituição da Eucaristia no capítulo 11. Ele diz: eu repito a vocês, trago a vocês aquilo que me transmitiram, aquilo que foi me transmitido. São Paulo já fala de uma tradição, ou seja, a tradição é o ensinamento oral que ele recebeu dos outros apóstolos. Portanto, é um fundamento bíblico. A igreja se baseia, sobretudo, na Sagrada Escritura, mas como também na tradição, isto é, no ensinamento oral. E é porque Cristo está realmente presente na Eucaristia que esta é objeto de verdadeira adoração.
A Eucaristia é objeto de verdadeira adoração. Não podemos esquecer disso, porque é Cristo que está ali. É Cristo que está ali. Ao entrar na igreja, eu entro na igreja, sei que o sacrário está aqui, que Jesus está aqui, eu preciso adorar Cristo. Com uma genuflexão, eu preciso entrar na igreja e levar a minha adoração a Jesus sacramentado. Mesmo que seja brevíssimo, mas eu preciso adorar. Antes de comungar, Jesus na Eucaristia nos ensina a igreja, eu preciso adorar Jesus. Com um gesto de reverência, com um gesto de adoração, de genuflexão. A igreja nos convida vivamente a adorar Jesus fora da Santa Missa. E por isso há o costume de colocar o Santíssimo Sacramento no ostensório para expor Jesus para a adoração. Ou seja, é o reconhecimento de que devemos adorar Jesus na Eucaristia. Adorar. Quanto mais adorarmos a Cristo, mais cresceremos na fé nesse Santíssimo Sacramento. Mais amaremos a Deus no Santíssimo Sacramento. Cristo presente todo, completo, em cada uma das espécies, posto que ressuscitou com o seu corpo e está o seu sangue, a sua alma e sua divindade. Vamos mais uma vez olhar o Catecismo da Igreja Católica, agora no número 1381. Vai falar da presença de Jesus na Eucaristia. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas somente pela fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, no capítulo 22, isto é o meu corpo que é dado por vós, São Cirilo de Alexandria diz: não perguntes se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Não duvidemos das palavras do Senhor, que nos diz: isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. É necessário a fé, e a fé é um dom de Deus, mas a fé também é uma resposta que nós damos a Deus. E por isso precisamos pedir: Senhor, aumenta a minha fé, que eu creia verdadeiramente na Santíssima Eucaristia. A presença de Jesus é uma presença ad modum substantiae, ou seja, completo em cada uma das partes das espécies. Vamos entender um pouquinho melhor isso, ouvindo mais uma vez o Catecismo, no número 1377, que nos diz o seguinte: a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Então, aqui em primeiro lugar, quando que Jesus se faz presente na missa? Na consagração. Após a consagração, Jesus está ali. Quando o padre termina a consagração e diz: eis o mistério da fé, Jesus está ali, presente. E o Catecismo diz: e perdura enquanto subsistirem
as espécies eucarísticas, ou seja, enquanto subsiste a forma de pão, enquanto subsiste a cor do vinho, ou seja, o líquido do vinho, Jesus está ali. Jesus está presente. E o catecismo continua a dizer: Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Jesus está presente em cada uma das partes. Um farelo da hóstia consagrada é Cristo inteiro. Ou seja, o pão não divide o Cristo, diz o Catecismo da Igreja. Por isso que devemos ter um cuidado tremendo quando recebemos Jesus na mão. Porque se nós não olhamos para a nossa mão, se não observamos se há qualquer fragmento da Santíssima Eucaristia, nós podemos cometer um sacrilégio, uma profanação. Porque Jesus está presente em cada pedacinho da hóstia consagrada. Uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus, ali ele está inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Padre, quando eu recebo a Eucaristia somente sob a espécie do pão, eu recebo Cristo inteiro? Sim. Padre, se eu receber somente a espécie do vinho consagrado, eu recebo Cristo inteiro? Sim. Padre, se eu receber um pedacinho, Cristo inteiro. Cristo inteiro. Porque Jesus está ressuscitado. E, portanto, Cristo ali nas espécies não se divide. Por isso, o cuidado que o sacerdote deve ter com a Eucaristia no altar, com a purificação dos vasos sagrados. Por isso, aqueles que mexem nos vasos sagrados devem ter todo zelo, todo cuidado. Aqueles que lavam as alfaias, ou seja, que são usadas na Santa Missa, devem ter todo um ritual para serem lavadas, porque ali esteve então o cálice onde se consagra o sangue precioso de Jesus, a patena onde se consagra o corpo de Jesus. Santa Teresinha, quando ela preparava a Santa Missa, ela ia arrumando a Santa Missa, porque ela era a sacristã do Carmelo, ela com todo zelo ia então cuidando e arrumando, e ela não se sentia digna de tocar no cálice, de tocar nas alfaias, porque ela sabia que o Cristo já esteve ali por muitas vezes, estaria logo depois na Santa Missa. Meus irmãos, olhar para a grandeza da missa e da presença real de Jesus, adorarmos, amarmos a Jesus na Eucaristia. E veja, meus irmãos, a Igreja usa uma nomenclatura que diz que para a Santa Missa existe o que nós chamamos de matéria. Para haver esse sacramento é necessário a matéria. E a matéria da Santa Missa é o pão de trigo. Ou seja, é este pão de trigo que deve ser usado na Santa Missa. E o rito latino da Santa Missa nos diz que deve ser usado o pão ázimo, ou seja, sem fermento. Por isso que a hóstia, ela é apenas
o fermento com água, ou melhor, o trigo com água, não há fermento, né? E por isso parece um biscoito, mas é pão, né? Ou seja, seria proibido um sacerdote celebrar a missa com um outro pão, com pão fermentado, né? A matéria da Santa Missa é o pão ázimo, isto é, o pão não fermentado. Agora, o rito oriental, né, ou seja, há um rito oriental da Igreja Oriental, que está em comunhão também com o Papa, onde o pão é fermentado, né? E o pão também é consagrado. E veja, é necessário que a hóstia ela esteja em boas condições. Se ela estiver estragada, ou com mofo, ou qualquer coisa nesse sentido, não pode ser usada na Santa Missa, porque se corre o risco de não haver a matéria essencial, ou seja, e não havendo a matéria essencial, pode não ocorrer a consagração, né? E mesmo que haja, é proibido. Por isso, a hóstia precisa estar em bom estado, né? O vinho precisa ser o vinho da videira, o vinho não corrompido. E nós sabemos que há vinhos separados para a Santa Missa, nós chamamos de vinho canônico. E há uma obrigação grave, vocês já devem ter reparado isso na missa, quando o padre está preparando o cálice, ele coloca o vinho e depois coloca uma gota ou gotas de água. Isso é uma obrigação grave que o sacerdote precisa fazer na Santa Missa, de juntar um pouco de água, né? Como fez Cristo, isto é, Cristo quando ele recebeu a lança no seu lado, jorrou sangue e água. Recorda então, ou seja, que saiu sangue e água, juntamente então ali do lado de Jesus. E esse ato do sacerdote representa a união do povo fiel com a sua cabeça, Jesus Cristo. Ou seja, o sangue é o próprio Jesus e a gota somos nós, né? A união entre o corpo místico, que é a igreja, e a sua cabeça, que é Jesus Cristo. Muito bem. E já quase terminando a nossa formação, vamos tratar agora sobre duas partes muito necessárias na Santa Missa, ou melhor, uma parte que é a consagração. No centro da celebração da Eucaristia, temos o pão e o vinho, que pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Ou seja, através das palavras que são pronunciadas, e quando o sacerdote, sobretudo, invoca o Espírito Santo, que é o momento que é chamado de epiclese, ou seja, nós pedimos o envio do Espírito Santo para que aquelas oferendas se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A mudança admirável do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo produz-se quando o sacerdote pronuncia sobre o pão e o vinho as palavras da consagração, tomadas das que pronunciou Cristo e nos são transmitidas no Novo Testamento. Em concreto, o seu núcleo essencial, que é
isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Veja, nesse momento, o padre precisa ter toda a atenção na missa, toda a atenção. Ele não pode errar uma palavra ali, não pode tirar a sua atenção naquele momento. Por isso é importante todo o silêncio, porque ali está acontecendo aquilo que há de mais importante na missa, ou seja, o santo sacrifício, a consagração e o que nós chamamos de transubstanciação. A transubstanciação, a mudança do pão no corpo de Cristo e no vinho do seu sangue, realiza-se de uma maneira especialmente profunda. Com palavras do Concílio de Trento, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação. Ou seja, esta palavra, transubstanciação, que significa mudança de substância e permanência dos acidentes. Ou seja, o que acontece na consagração? Nós vemos que o gosto do pão permanece depois da consagração. A forma de pão permanece após a consagração. Isso é o que nós chamamos de espécies do pão ou acidentes do pão. No entanto, aquilo que é, muda. Aquilo que é, nós chamamos de substância. Acidentes é aquilo que aparece. Ou seja, quando há consagração, há a mudança da substância, isto é, a transubstanciação. Aquilo que é o pão não é mais, é o corpo de Cristo. No entanto, as aparências, ou seja, a espécie do pão, permanece. A aparência de pão, o gosto de pão e etc. A mesma coisa com que acontece com o vinho. Ou seja, aquilo que é muda, não é mais vinho, é o preciosíssimo sangue de Jesus. Mas aquilo que é acidental, aquilo que aparece, as aparências são as mesmas. O gosto de vinho, a forma do vinho, ou seja, tudo aquilo que aparenta ser vinho. E por isso, como São Tomás de Aquino nos dizia anteriormente, é necessário a fé. Ou seja, crer nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eis a riqueza da nossa fé na Santíssima Eucaristia. Eis então aí o grande presente que temos tão próximo de nós, que podemos adorar, podemos comungar, podemos comer a carne e beber o sangue de Jesus, para que assim possamos ter a certeza da vida eterna. Então, nós terminamos a nossa formação de hoje. Isso que eu gostaria de falar para vocês. Já tem perguntas? Tem? Hoje tem mais, né? Não vai perguntar sobre partes da missa, será? Vamos lá. Veja, primeiro uma importância grandíssima, né? Que devemos oferecer à Santa Missa, sempre, sempre,
pelos fiéis defuntos e podemos oferecer a missa pelos doentes, por aqueles que estão distantes de Deus, etc. Mas veja, a questão não é colocar na intenção para ler, né? Às vezes as pessoas, né? Às vezes não, muitas pessoas têm uma mentalidade que é necessário ler ali, né? Ou seja, se alguém lê na frente ali, então a missa vai acontecer por aquela pessoa. Não. O que se faz necessário é que o padre tenha a intenção de rezar por aquela pessoa. Seja ela uma alma no purgatório, ou seja uma pessoa que está viva e precisa de alguma necessidade. Por isso eu dizia, isso é o fruto ministerial. Ou seja, o sacerdote, ele precisa oferecer. O valor do sacerdote, da intenção do sacerdote, é muito maior do que o valor da intenção do leigo. Por quê? Porque o sacerdote é ele que faz as vezes de Cristo. É ele que oferece o santo sacrifício, né? É em nome de Jesus. Então, é o sacerdote, mas o leigo também pode oferecer no silêncio do seu coração? Pode. Não terá o mesmo valor, né? Ou seja, o valor essencial, diríamos assim, maior, deve partir do sacerdote que preside a missa, que celebra a missa. Portanto, quando o padre diz assim, olha, eu vou rezar por tal pessoa, por seu pai, por sua mãe, pode ter certeza que aquela missa será oferecida por ele, porque o sacerdote já está com a intenção de fazer isso, mesmo que ele não lembre na hora da missa. Porque quando eu faço assim, quando eu digo assim, olha, eu vou rezar por fulano, por cicrano, né? Eu já peço a Deus, Senhor, olha, eu quero rezar por tal fulano na próxima missa que eu vou rezar. Então mesmo que eu esqueça, eu já fiz aquela intenção ali naquele momento. Deus sabe, né? Deus sabe. E aí já está valendo. Não, a igreja não diz para que os fiéis levantem a mão na hora da consagração. Diz que precisam ficar ajoelhados, né? Então, os fiéis permanecem de joelhos, olhando e adorando a Jesus, né? Que está sendo elevado pelo sacerdote, né? E ao final da consagração, poderão se levantar. Sim. Há tempos atrás, sobretudo século XV, XVI, né? Não se rezava missa por aqueles que tiravam a sua própria vida. Não só não se rezava a missa, como também não se fazia as exéquias, ou seja, não se fazia a encomendação, né? Mas, ou seja, nesse sentido, a ajuda da ciência, da psicologia, também vem em auxílio da fé. Por quê? Geralmente, não quer dizer que isso sempre aconteça. Geralmente, uma pessoa que tira a sua vida, né, ela está fora de si. Geralmente porque está com uma depressão muito forte, né? E essas pessoas não conseguem raciocinar bem, não conseguem perceber o bem da vida e acham que o bem maior para ela, muitas vezes, é retirar a própria vida, né? Então, a igreja recomenda hoje que, porque muitas vezes as pessoas fazem isso porque estão doentes, ou seja, doentes psicologicamente, mentalmente, né? Espiritualmente, então, por isso, pode haver diríamos assim, pode ser menor a culpa daquilo que ela faz, porque ela não tem
liberdade total, né? Ela está sendo escrava daquela doença que ela está vivendo ali naquele momento, né? Veja, quando nós vamos a forma onde o Novo Testamento foi escrito, seja na forma grega, na língua grega, quando se diz que nós vemos lá no capítulo 6 de São João, Jesus diz, né, quem comer a minha carne, comer, mas a forma grega está mastigar, quem mastigar, ou seja, claro, sim, não há problema algum, né? Porque para você comer algo você precisa mastigar, né? A questão que se deve ter em conta é a reverência que se deve ter. Se eu comunguei Jesus, né, mesmo que eu mastigue e engula, né, o quanto antes, ou vá degustando, não sei, né, o que eu preciso fazer é rezar, né, ou seja, fazer daquele momento um momento íntimo com Deus. O que a igreja nos diz é o seguinte, é que nós não podemos ficar com nenhuma parte, né, da hóstia consagrada na nossa boca, né, no céu da boca ou tal. A gente precisa consumir o quanto antes, né? Pode sair da missa com a hóstia no céu da boca, não, isso é falta de reverência para com Jesus que está ali, né? Veja, as perguntas são as seguintes: pode-se rezar a Santa Missa por alguém que não é batizado? Ou quando não se sabe com certeza se essa pessoa é batizada ou não? Veja, na segunda opção, sim. Se não se sabe, reza. Agora, veja, quando a pessoa não é batizada, a gente precisa entender por que essa pessoa não é batizada. Ela não é batizada porque sempre negou o batismo. Ou seja, a pessoa morreu adulta, sempre negou o batismo, nunca quis ser batizada, sempre negou. Então percebe-se que essa pessoa, ou seja, se afastou de Jesus, né? Agora, por exemplo, uma criança que morreu sem o batismo, deve rezar por ela? Lógico. Sobretudo se os pais queriam que essa criança fosse batizada. Mesmo que os pais não quisessem, reza-se pela criança não batizada, né? Ou por uma pessoa que talvez estava caminhando na fé e veio a falecer, estava se preparando, deve-se rezar também, né? Agora, nós nunca sabemos como está o coração da pessoa quando ela morre. Então veja, se ela não é batizada, mas no momento da morte, ou seja, ela faz um ato de fé e ela surge no coração dela a vontade de ser batizada, ali nós chamamos que há uma espécie de batismo, porque ela queria ser batizada, né? E portanto, eu diria, reze, né? Reze, reze. Gera sim um fruto na alma, porque, veja, quando eu vou à Santa Missa, se eu não estou com vontade de ir à missa, se não me apetece ir na missa naquele momento, mas eu digo a Jesus, Senhor, olha, eu não estou com vontade de ir na missa, mas eu sei que eu preciso te adorar na Santa Missa. Eu preciso agradecer na Santa Missa. Preciso desagravar os meus pecados. Preciso pedir na Santa Missa. E eu vou na missa, estou sendo sincero com Deus. Estou amando a Deus de alguma forma, né?
Agora, se eu vou obrigado por uma outra pessoa me obriga a ir à missa. Veja, tem frutos, né? Tem frutos, sim. Se eu me abro, mesmo que de forma breve ou pequena, haverá frutos na missa. Ou seja, aqui a pergunta, no momento do ofertório, posso oferecer súplicas, posso oferecer o meu trabalho, os meus cansaços, etc. Posso? Não, eu devo oferecer, né? Devo oferecer. Isso é o modo pelo qual nós participamos ativamente da Santa Missa. Nós vamos ver isso com mais detalhe nas próximas formações, quando nós estudarmos então as partes da Santa Missa. Sim, ou seja, na Santa Missa rezamos pelos vivos e pelos mortos. E na oração eucarística número 1, nós temos ali separado o memento dos vivos e dos mortos, que o sacerdote faz. Ou seja, o fiel pode, naquele momento, também rezar por algumas pessoas vivas e outras mortas. Pode rezar, né? Pode sim. Muito bem. Então, foram essas as nossas perguntas. Eu agradeço a participação daqueles que nos acompanharam através do Facebook e também aqueles que estiveram presentes conosco. Alguém que está aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar essa formação, essa transmissão da mesma forma como nós iniciamos. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem neste momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.